Olá, começa agora o programa Educação na Mídia, uma parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas e a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de barragens que existem em nossa região e em que situação estrutural elas se encontram. Quem está com a gente é o engenheiro Samuel Santos de Souza Pinto, que é mestre em Engenharia Civil na área de Geotecnia e professor do IF Sul de Minas, campus Pouso Alegre. Professor, obrigada por sua presença hoje aqui no Educação na Mídia com a gente. Olá, Renata. Eu que agradeço pelo convite. Olá a todos que estão aí nos vendo. Duas tragédias ambientais e humanas envolvendo o rompimento de barragens ocorreram em Minas Gerais desde 2015. Em novembro daquele ano, 19 pessoas morreram na cidade de Mariana, quando a barragem do Fundão estourou. Neste ano, no dia 25 de janeiro, o município de Brumadinho foi atingido pela lama da barragem da Mina do Córrego do Feijão, matando mais de 300 pessoas. Depois desses desastres, principalmente entre os moradores de localidades onde há barragens instaladas, a sensação de medo de que haja novos rompimentos é constante. Então, professor, eu gostaria de saber primeiramente de você quais são as cidades em Minas Gerais, aqui na nossa região, onde existem barragens que contêm rejeitos de minérios. Bom, na nossa região, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, existem 45 barragens catalogadas e dessas 45, 17 barragens estão no município de Poços de Caldas. No município de Guaranésia, Nazareno, Passos e São Tiago, são 6 estruturas que cada um desses municípios possuem. E os municípios de Caldas e Fortaleza de Minas, 2 estruturas cada uma delas. E dessas 45 barragens, todas são do mesmo tipo? Não, na verdade as barragens elas são classificadas de acordo com o material de construção que é executado o corpo dessa barragem. E basicamente existem 3 formas de se executar essa estrutura. A primeira delas é conhecida como barragem de enrocamento, que o corpo da barragem é construído com uma mistura de blocos de rocha e solo. O outro tipo de barragem é a barragem de concreto, que são as barragens tipicamente utilizadas para a construção de hidrelétricas, né, como é o caso da barragem de Furnas aqui da nossa região. Essas barragens elas possuem o custo de execução mais elevado quando comparado com as demais, porém ela possui um risco de ruptura menor do que qualquer uma das outras estruturas. Dentre as barragens de concreto são as barragens que são consideradas mais seguras. E por último, né, nós temos as barragens de terra. Como o próprio nome já diz, a estrutura da barragem é construída com solo. Essas barragens, elas se diferem, né, a partir da metodologia de construção do corpo da barragem. O termo barragem a montante é um termo que está sendo bastante divulgado hoje em dia pela mídia, né, fazendo relação às tragédias que ocorreram recentemente no nosso país. Então eu gostaria aqui de esclarecer qual que é a metodologia de construção das barragens de terra. Então, como vocês podem ver na imagem, o primeiro passo consiste na construção de uma camada que servirá de base, né, para o suporte dos rejeitos e do futuro corpo da barragem. Essa estrutura, chamada de fundação, ela é construída através de um aterro compactado. Sobre essa fundação é colocado um elemento chamado de trapete drenante, juntamente com os dutos de saída. Esses sistemas eles são responsáveis por fazer a canalização de possíveis infiltrações que podem ocorrer dentro do corpo da barragem. Deixar a barragem mais seca? Exatamente, direcionar qualquer infiltração de água que a barragem possa ter ao longo do seu corpo para locais controlados. Para que não pese a estrutura e que não desmorone. Isso, exatamente. E após a construção, né, desse sistema de drenagem, é construído o que nós chamamos de dique de partida, que seria o primeiro barramento na realização da estrutura de contenção da barragem.
No segundo passo, né, após a conclusão de todas as etapas do primeiro, já é utilizado o depósito da barragem para fazer a deposição dos rejeitos. Até o ponto em que o volume contido pelo corpo da barragem não é mais suficiente para receber novas deposições de rejeito. E é nesse momento que existem diferenciações de execução entre os três métodos. O método amontante consiste na realização de um barramento para o lado de dentro do depósito de rejeito. Que a gente vê na etapa número 3. Como pode ser visto na etapa número 3. Esse método, né, ele é um método menos estável por causa que suas fundações elas estão em contato direto com o depósito de rejeito, o que gera um plano de fraqueza nessa região. O depósito de rejeito seria o que está em cinza. O que está em cinza no passo 3, exatamente. Além do mais, né, a ligação entre a nova estrutura e a estrutura anterior, que é chamada de dique de partida, não existe uma ligação direta entre essas duas estruturas, o que não causa um ganho aí tão elevado de resistência quanto os demais métodos. Então, esse em vermelho seria a terra, que é colocada ali para conter esses rejeitos? Exatamente, seria o novo volume de terra utilizado para fazer o barramento, né, dos futuros rejeitos que ali serão depositados. E à medida que esses depósitos de rejeitos vão se aumentando, né, conforme pode ser visto no quarto passo, né, novo processo de alteamento é realizado para que assim possa ser depositado novas quantidades de rejeito. Professor, além desse tipo de barragem amontante, que é feita com terra, existem outros subtipos? Sim, as barragens de terra, elas se diferenciam pelo método que é realizado esse alteamento. Nós acabamos de mostrar para vocês o alteamento realizado a montante. Os outros dois métodos que são realizados esse alteamento, como pode ser visto na ilustração, são métodos de alteamento a jusante, né, onde você tem um aumento significativo do peso da estrutura de barramento, que gera uma segurança maior, e você também tem a construção fazendo o alteamento de eixo central, onde esse alteamento é feito em relação a um eixo de simetria que passa pelo centro da barragem. Depois dessas informações sobre os tipos de barragens, a gente vai para um breve intervalo. E na volta vamos entender como é calculado o potencial de dano de uma barragem no local onde ela foi instalada. Não saia daí. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre.
De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Estamos de volta com o programa Educação na Mídia, hoje falando sobre os tipos de barragens que existem aqui no sul de Minas Gerais, com o engenheiro civil e também professor do IF Sul de Minas, Samuel Santos. Tanto no desastre de Brumadinho quanto no de Mariana, cidades e rios foram atingidos pela lama, pessoas morreram, plantações foram destruídas, enfim, foram muitos os danos ambientais e humanos. Como as empresas elas calculam esse potencial de risco de uma barragem, professor? Bom, as empresas responsáveis por fazer a caracterização, do risco que as barragens possuem, elas estimam baseado em 2 parâmetros. O primeiro parâmetro deles é o potencial de dano que uma barragem pode causar, que está relacionado com o potencial de prejuízos que aquela barragem pode ocasionar caso haja o seu rompimento, E isso está relacionado com perda de vidas humanas, problemas sociais que a ruptura dessa barragem pode causar, problemas econômicos e ambientais. Um outro parâmetro relacionado que leva em consideração está relacionado ao risco de ruptura dessa barragem, onde parâmetros de projeto, como métodos construtivos, fazem com que essas empresas cheguem a uma classificação de qual é o risco que aquela barragem tem de se romper. E há diferentes classificações de risco para cada tipo de barragem? Sim, os órgãos responsáveis por fazer essa classificação devem seguir um plano de segurança de barragens. Nela diz que essa classificação de risco deve ser feita numa escala que varia de A a E. Barragens classificadas com nível A são barragens que possuem alto potencial de dano, caso ocorra sua ruptura, e alto risco de rompimento. Barragens do tipo B são barragens que apresentam alto potencial de dano, porém baixo risco de rompimento, que era o caso da barragem de Brumadinho do Córrego do Feijão. Já barragens classificadas com o nível E são barragens que possuem baixo risco de ruptura e baixo potencial de dano. Mesmo havendo esse potencial A de dano, essas empresas elas são autorizadas a implantar uma barragem naquela localidade?
Na verdade, a implantação, né, ela é feita baseada em todos os critérios de projeto. Existem diferentes formas de se executar uma barragem. Desde que essa barragem seja bem executada, nada impede que uma determinada empresa opte por uma metodologia construtiva. Professor, como é feito o estudo para implantar uma barragem em uma localidade? Bom, são diversos os aspectos necessários a serem analisados para a escolha do local e do melhor tipo de barragem a ser construída. Basicamente, 2 são os critérios analisados. O primeiro diz respeito à segurança da obra, onde são analisados aspectos relacionados à configuração dos vales, né, a topografia daquela região, a fatores geológicos, né, de estruturais das fundações, e além do fator de segurança, também é tomado como diretrizes principais a análise de custo, né? Quais são os materiais que serão utilizados na construção dessa barragem, se esses materiais estão ou não próximos do local de construção. Leva-se em consideração também se há moradores ali perto, uma grande concentração urbana ou não? Sim, sim. Toda vez que se constrói uma barragem, é necessário se fazer um estudo, né, de viabilidade de implantação, onde se faz o levantamento se há a necessidade de fazer a realocação e a desapropriação das populações que vivem dentro daquela área que virá a ser, né, servirá de reservatório, tanto de água ou de qualquer produto de resíduo industrial ou de minério. Por exemplo, a gente viu no caso de Brumadinho e também de Mariana, rios que abastecem cidades sendo atingidos pela lama. A presença, então, de rios, lagos, não interfere na construção de uma barragem de rejeito de minérios, por exemplo? Sim, ela interfere diretamente, né? A construção de uma barragem interfere diretamente no ambiente a qual ela é instalada, né? O que é realizado na sua construção é um estudo desses impactos. Isso não impediria, por exemplo? Isso não impediria a construção de uma barragem, mas antes dessa construção é realizado um estudo de impactos ambientais que tem como finalidade fazer todas essas majorações, né, a respeito dos impactos que a construção daquela barragem acarretará naquele recurso natural, no caso os rios. E como que está o nível de risco dessas barragens que existem aqui no sul de Minas Gerais? Bom, das 45 barragens catalogadas, exceto as barragens de Caldas, passaram pela inspeção da Agência Nacional de Mineração, da qual foi analisado os dados levantados, né, ao longo do monitoramento dessas estruturas e se concluiu que essas barragens oferecem estabilidade. Já em relação às barragens de Caldas, não existem dados suficientes que permitam se fazer a análise da estabilidade dessas estruturas. Em 2016, as indústrias nucleares brasileiras solicitou uma consultoria da Universidade Federal de Ouro Preto, onde foi constatado a necessidade de desativação de um extravasor que faz a ligação entre o reservatório e a estação de tratamento, e a necessidade da construção de um novo. Essas obras foram tomadas em caráter de urgência pela empresa e o prazo de conclusão dessas estruturas está marcado para julho de 2019. Então, é legítima a preocupação dessas populações que moram nessas localidades de que haja um novo desastre? No caso dessa barragem, não, porque todas as medidas já foram tomadas pela empresa e não há com que a população se preocupar no tocante ao rompimento dessas estruturas. E como é feita a segurança dessas estruturas? A segurança dessas estruturas, ela segue o Plano Nacional de Segurança de Barragens. Esse plano estabelece que essa segurança deve ser feita pelo agente que autoriza a construção dessa barragem. Então, dependendo do tipo de barragem,
é um determinado agente responsável por fazer a fiscalização dessas estruturas. No caso, na construção de uma barragem de rejeito, essa fiscalização fica a cabo do Departamento Nacional de Mineração. Já na construção de uma barragem de hidrelétrica, essa fiscalização fica ao cargo da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. E dependendo do tipo de barragem, então, é uma agência responsável por fazer essa fiscalização, podendo ser a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA ou qualquer uma delas. A Agência Nacional de Águas, ela, nesse quadro, ela trabalha como a agência articuladora das informações, que tem o domínio a respeito das informações e do gerenciamento do sistema de monitoramento das barragens. E que tipo de profissionais atuam nessa fiscalização e de quanto em quanto tempo ela acontece? Bom, como eu disse, os profissionais serão os profissionais dessas agências fiscalizadoras. Mas normalmente são engenheiros civis? São engenheiros civis, técnicos em edificações que realizam esse monitoramento. Já a periodicidade dessas inspeções, elas são feitas de acordo com o Plano Nacional de Segurança de Barragens. Barragens com nível de risco mais elevado exige uma averiguação, né, com uma menor periodicidade. Já barragens classificadas com menores possibilidades de ruptura são analisadas com uma frequência menor. No entanto, todas essas barragens são orientadas a, no mínimo, realizar uma inspeção anual. Tem como prever com uma margem de tempo suficiente que está acontecendo um problema com aquela barragem, na estrutura da barragem, a tempo de avisar a população? Bom, o levantamento das informações realizadas pelos órgãos de fiscalização tem como intuito prever o comportamento dessas estruturas, de forma que se possa, sim, tomar as medidas necessárias caso haja alguma situação de emergência. E em casos de emergência, como que são feitos esses alertas à população? Bom, o alerta à população vai variar de acordo com o tipo de barragem. O Brasil ele possui um Plano Nacional de Segurança de Barragens. E nesse plano, ele estabelece que a empresa responsável pela realização da construção dessa barragem elabore um plano de ações emergenciais caso haja a ruptura dessa estrutura. Esse plano de ações emergenciais, ele define quais são as situações de emergência, quais são as possíveis intervenções e prevenções que se pode fazer para remediar a possível situação de urgência, e ele também estabelece as formas de alerta à população. Então, dependendo do tipo de barragem, vai variar a forma de alerta da população. O que é preciso saber é que as barragens possuem um plano de ações emergenciais e nesse plano deve conter as informações relacionadas de como se fazer tal alerta à população. Por que, então, que nem todas as barragens, obrigatoriamente, precisam possuir um plano como esse? A Lei de Política de Segurança de Barragens estabelece que esse plano de ação emergencial deve ser realizado apenas por empresas, por barragens que possuem a classificação de risco elevada. Barragens que possuem a classificação de risco de menor intensidade, ela não é obrigatório que se faça esse plano de ações. No entanto, nada impede de que essas estruturas tenham esse plano de ação, que é exatamente o que ocorre na maioria dos casos. Samuel, a gente vai novamente para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Educação na Mídia.
Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Voltamos com o último bloco do programa Educação na Mídia, hoje falando sobre barragens com o engenheiro civil e também professor do IF Sul de Minas, Samuel Santos. Além das barragens para armazenar resíduos de minérios, nossa região também possui estruturas grandiosas, como a barragem da hidrelétrica de Furnas. Depois dessas tragédias de Mariana e Brumadinho, voltou-se também a atenção para este tipo de estruturas? Bom, depois de um acidente que ocorreram aí no nosso estado, é comum que a população ela fique em estado de alerta, principalmente as que moram, perto dessas localidades onde possuem esse tipo de estrutura. No entanto, de acordo com os últimos relatórios das agências responsáveis por fazer a fiscalização dessas estruturas, não há motivo de temência da população, embora acidentes como os que ocorreram no nosso estado fazem com que nasça na população uma maior preocupação em relação à segurança dessas estruturas. É porque, no caso de uma estrutura como a hidrelétrica de Furnas, é uma estrutura gigantesca, né? Exatamente. A ruptura de uma
estrutura desse tipo poderia causar uma tragédia tão grande quanto a que ocorreu ultimamente aí em Brumadinho. Mas como você falou, a construção desse tipo de hidrelétrica é diferenciado. Sim, exatamente. É uma barragem de concreto, né, onde a sua estrutura é feita de concreto, e esse tipo de barragem proporciona uma maior estabilidade, né, a todo o sistema, o que gera aí uma maior resistência. Tanto represas quanto essas barragens de rejeitos, elas alteram o ambiente onde estão inseridas. Então, gostaria de saber como se dá este impacto ambiental. Bom, a construção de uma barragem impacta o meio ambiente de diferentes formas, né? Entre as principais que podemos citar são os impactos sociais, os impactos ambientais e econômicos de uma determinada região. Quando se constrói, por exemplo, uma represa hidrelétrica, é comum que se faça a realocação e a desapropriação da população que vive, né, nos entornos daquela região, para que se possa, dessa forma, liberar espaços suficientes para a construção desses reservatórios. Já na construção de barragens de rejeitos, de resíduos industriais e de rejeitos da mineração, essas barragens, além de provocar uma nova configuração, né, da topografia da natureza, ela acarreta modificações na fauna, né, na vegetação presente ali naquela região que, porventura, servirá de reservatório, e migração também, né, dos animais que ali vivem. Apesar desses impactos ambientais, sociais, esse tipo de construção, ele é muito relevante para o desenvolvimento humano? Sem dúvida nenhuma, né? As barragens, elas proporcionam benefício para a humanidade há séculos. O abastecimento populacional, ele não seria possível de ser realizado, principalmente nas grandes cidades, se não fosse por causa da construção dessas estruturas, né? Além do mais, o nosso estado, ele tem como pilar da sua economia, né, a exploração mineral, o que faz grande parte da receita do estado ser advindos, né, do processo de mineração, que requer esse tipo de estrutura para que seja possível fazer a armazenagem correta dos resíduos provindos da mineração. Uma das ciências responsáveis pela construção de barragens é a engenharia civil. E o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais oferece na cidade de Pouso Alegre um curso superior e gratuito nesta área. Pode explicar para a gente como o curso trata este assunto, as disciplinas disponibilizadas? Bom, os assuntos que abordam a construção e monitoramento e estudos necessários para a construção de uma barragem no curso de Engenharia Civil são abordados na disciplina de Hidrologia, Geologia e Mecânica dos Solos, que no caso do curso de Engenharia Civil é dividido em 2 módulos, em Mecânica dos Solos 1 e Mecânica dos Solos 2, além das 2 citadas. E o IF Sul de Minas também tem como característica estar sempre perto da comunidade, desenvolvendo projetos de extensão, por exemplo. Há algum projeto que foi concebido com a temática das barragens? Sim, no momento nós estamos trabalhando junto com o curso de graduação em Engenharia Civil e com os alunos do curso técnico em edificações, a realização de diferentes protótipos de barragens que servirão para fazer a explicação de qual a forma construtiva, como que se comporta os diferentes tipos de barragens num evento que nós fazemos no nosso instituto, que é o IF Aberto, que para esse ano está agendado para ocorrer em setembro. Aqui na cidade de Pouso Alegre. Exatamente, lá no nosso campus, que fica próximo ao aeroporto da cidade. Professor, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Educação na Mídia, trazendo todas essas informações importantes sobre a estrutura das barragens. Eu que agradeço, Renata, pelo convite, e agradeço todos aí que nos assistem nesse canal. Para você aí de casa, então, obrigada pela audiência e acompanhe o programa Educação na Mídia, que traz a cada semana um assunto atual e relevante para ser discutido no estúdio por especialistas.